Bom dia. Eu quero saudar o excelentíssimo senador da República, Dr. Paulo Paim, na pessoa de quem saúdo as autoridades e convidados aqui presentes, especialmente os senadores membros da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Eu saúdo em nome do nosso presidente, professor Dr. Frederic Lito, presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Como o senador Paulo Paim bem lembrou, hoje é dia do professor. E certamente é importante que em debates futuros relacionados à EAD, também a classe profissional possa ter aqui os seus representantes participando desse debate, porque hoje nós temos milhares de professores sendo formados pela EAD e também atuando na educação à distância. Então, uma palavra de homenagem aos nossos professores. Excelentíssimo senador Paim, a responsabilidade dessa comissão é imensa. A educação brasileira precisa se transformar, pois estamos vivenciando, na verdade, uma tragédia. Hoje a educação se tornou um mecanismo de reprodução social que, infelizmente, reforça a exclusão. E a educação à distância se propõe a colaborar na transformação da educação. Antes de mais nada, eu quero convidar todos os senhores e senhoras aqui presentes e aqueles que nos assistem a que participem do nosso Congresso Internacional de Educação à Distância, que se realizará em outubro, em Bento Gonçalves. E a pergunta que nos move nesse congresso, vocês podem ver no slide, é: se eu fosse ministro da Educação, faria o seguinte a propósito da educação à distância. As nossas autoridades precisam repensar as políticas públicas para a EAD com urgência. E eu me permito tomar um pouco do tempo dos senhores e senhoras para a gente se localizar em termos da discussão da EAD no Brasil e no mundo. Para ficarmos apenas na educação superior, vamos lembrar que, previamente, nós temos um ensino médio que tem uma evasão de 50% durante o seu período. 50% dos alunos que entram no ensino médio não completam o ensino médio. E dos que completam o ensino médio, é um número muito pequeno que consegue adentrar na educação superior na idade correta. Então, para focarmos apenas em educação à distância e educação superior, precisamos lembrar da Lei 13.005, do Plano Nacional de Educação, na sua meta 12. Vamos ficar apenas em um item, para os senhores e senhoras entenderem em que ponto estamos. Nós determinamos na lei que precisamos elevar até 2024 a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% de novas matrículas no segmento público. Ora, quando nós falamos de taxa líquida de matrículas na educação superior, o quadro que nós temos visto desde 2004 até 2012 tem essa evolução. Nós saímos de uma taxa líquida de matrícula de 10,8 em 2004 e chegamos 9 anos depois, completado 9 anos, a 15,9. 15,9 é a nossa taxa líquida de matrículas na educação superior brasileira. Bom, tendo em vista o crescimento do número de matrículas que nós observamos nos últimos anos, vocês podem verificar que, se nós, em 2018, porque esse ano e o próximo, a taxa de crescimento de matrículas na educação superior vai ser menor do que nos anos anteriores. Isso é o impacto da situação econômica. Se nós voltarmos a crescer em 2018, no mesmo nível que nós crescemos em 2011, sendo muito otimista, nós chegaremos à taxa líquida de 19% lá em 2024. E a meta é 33%. E 33, meus caros, é nós chegarmos ao nível que se encontram os nossos vizinhos latino-americanos. Nós precisamos praticamente dobrar a população universitária do nosso país para conseguirmos alcançar o nível dos nossos vizinhos latino-americanos e conseguirmos alcançar a meta que nós mesmos estabelecemos na lei do PNE.
Ora, de onde virão essas matrículas? Se nós observarmos a evolução do número de instituições de educação superior no Brasil, nós temos uma limitação aí que nos últimos 5 anos praticamente estagnou o crescimento. Então, as matrículas têm crescido, mas o número de instituições permanece basicamente o mesmo. Quando nós verificamos o número de matrículas que nós temos, a educação à distância hoje responde por cerca de 15% do total de matrículas na educação superior do Brasil. Nós tivemos um crescimento aí nos últimos 5 anos de 36%, quase 37% na EAD e apenas 17% no presencial. O decreto que nos garantiu um forte impulso foi o decreto 5622, no ano de 2005, mas nós estamos sofrendo desde 2010 com as mudanças da portaria MEC número 40 e os novos instrumentos de avaliação do INEP e do MEC, nós sofremos uma estagnação muito forte no crescimento da EAD. Ou seja, hoje a regulação e o fluxo regulatório está impedindo um maior crescimento da educação à distância. Um dado muito importante sobre a EAD é que hoje, talvez nem todos aqui tenham conhecimento desse fato, hoje 33% dos professores que estão sendo formados em cursos superiores para formação de professores, 33% estudam em EAD. Então, a educação à distância hoje colabora e muito com a formação dos quadros docentes para a educação básica. Agora, por que a educação à distância é um imperativo que nós precisamos mudar a nossa legislação para ampliar com qualidade o acesso à EAD? Especialmente por causa desse dado aí. A proporção de pessoas da nossa população com mais de 25 anos que não tem curso superior. Nós temos que quando a gente fala de taxa líquida de matrícula, nós falamos das pessoas na idade que chamamos correta de estudar. Quem está acima da idade, acima de 25 anos, repare que nós chegamos em 2012 com 1,2% da população com ensino superior. É muito pouco. E a população economicamente ativa precisa continuar a estudar, tanto para uma primeira graduação como para a educação continuada. Olhando alguns números da OCDE, especialmente sobre qualidade e equidade, nós verificamos que aqui foi uma pesquisa feita especialmente na educação básica, para a gente ver o nível dos alunos do Brasil em relação a outros países. Tentem achar o Brasil ali. Quem está com um óculos bem adequado, tenta achar o Brasil ali. Eu colaborei colocando um círculo, né? Lá estamos nós em penúltimo lugar na pesquisa da OCDE, muito abaixo da média desse organismo europeu, especialmente em quê? Na capacidade dos nossos alunos em desenvolver e trabalhar com modelos matemáticos para situações complexas, usar pensamento crítico e habilidades de raciocínio lógico. O nosso desafio é como expandir com qualidade. Nós já universalizamos na básica, precisamos dobrar a população universitária e precisamos fazer isso com melhor qualidade. E a EAD, a própria Unesco reconhece que é fundamental nesse processo. Nós temos 5 grandes urgências educacionais. Ampliação de acesso, qualificação da oferta. Temos estudantes dentro de um novo perfil, os chamados nativos digitais. Temos um novo perfil de professores e temos uma demanda por novos saberes. Mais 5 minutos? Nós hoje estamos aqui com um esforço louvável e heróico por parte do Conselho Nacional de Educação, e aqui cumprimentar a comissão sob a liderança do professor doutor Luiz Roberto Cury, que assumiu a tarefa corajosa de mexer um pouco no que nós precisamos nas mudanças do processo regulatório e da legislação da EAD. Mas há limites para o que o Conselho Nacional de Educação faz, como tem sido apontado há vários anos aqui também pelo nosso vice-presidente emérito, professor doutor Marcos Formiga, que se encontra aqui presente, vice-presidente fundador da ABED. Nós precisamos revisar urgentemente a legislação referente ao FIES. Todo o marco regulatório do FIES,
pasmem aqueles que não sabem que hoje alunos de cursos de EAD não podem se candidatar ao FIES, não têm o benefício do FIES. E por quê? Não há explicação. Nós precisamos estender o FIES também para os alunos da educação à distância. O decreto 5622, que é o principal marco regulatório para a EAD, precisa ser alterado porque nós defendemos que a educação à distância não é modalidade, como é tratado no decreto. Se nós vamos ao artigo 80 da LDB, e fica claro que a EAD não é modalidade. A EAD é um tipo de educação, mas não é modalidade. Modalidade é bacharelado, licenciatura, tecnólogo e por aí vai. A EAD é um tipo de educação. Na hora que nós definimos que não é modalidade, ela tem uma série de mudanças decorrentes disso no seu próprio fluxo regulatório. Também o decreto 5622 precisa extinguir, a nosso ver, o conceito de abrangência geográfica. As atividades presenciais obrigatórias serem nos locais indicados previamente aos alunos, conforme o projeto pedagógico de curso. Não faz sentido falar sobre abrangência geográfica num mundo cada vez mais alcançado pela internet e pelos meios de comunicação. Ainda no decreto 5622, nós precisamos do apoio do Senado junto à presidência para alterar esse decreto, em diálogo com a sociedade. Nós propomos que os polos de apoio presencial e os cursos de EAD sejam criados e reconhecidos conforme o nível de autonomia das instituições de educação superior. Ora, se a EAD não é modalidade, nós, como universidade, poderemos começar a ofertar a EAD a qualquer momento, sem necessidade de um tipo de credenciamento que hoje, às vezes, toma 3, 4, 5 anos até nós conseguirmos iniciar a operação. Isso hoje criou uma barreira de entrada que fortalece a concentração de número de alunos em poucos grupos que visualizaram primeiramente a grande oportunidade da EAD. Nós hoje precisamos ampliar, democratizar o número de instituições que participam da EAD. Por isso que nós propomos que o nível de autonomia seja respeitado para isso. Especialmente dentro do fluxo regulatório, precisa ser revista a portaria MEC número 40 e os instrumentos de avaliação, especialmente cursos de graduação do INEP-MEC. Os polos, isso está previsto na regulação do CNE, na resolução do CNE, que os polos de apoio presencial têm a sua infraestrutura e funcionamento ditados pelo projeto pedagógico institucional. Ainda dentro do processo regulatório, nós propomos que as atividades práticas realizadas nos polos possam incluir simulações em realidade aumentada para facilitar o acesso e o bom uso. Que as bibliotecas possam ser exclusivamente digitais, se o projeto pedagógico assim o determinar, nos polos de apoio presencial. E nós temos a questão dos tutores à distância e tutor presencial. Dentro da resolução, a tutoria está prevista como um profissional da área de educação. Só que o tutor hoje não é uma profissão prevista na classificação brasileira de ocupações. E ele precisa ser incluído e lá bem definido o seu papel para que a gente possa evitar a precarização do seu trabalho. E eu quero chamar especialmente a atenção da comissão para a LDB. A LDB passou por uma revisão recente no artigo 80, que trata da EAD, e lá está previsto que a educação à distância tenha direito à concessão de canais com finalidade exclusivamente educativa. E que a educação à distância tenha uma reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Nós poderíamos ter em todas as operadoras de TV a cabo hoje, por exemplo, a presença da EAD, de uma forma democratizada, para ampliar o acesso à educação. Com isso, eu encerro e chamo a atenção para aquilo que a ABED considera o mais importante trabalhar na revisão da regulação. Muito obrigado. Muito bem. O diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, Luciano Sater Rosa Guimarães, ficou exatamente nos 15 minutos, 14 minutos e 30. Convido agora o conselheiro relator do Marco Regulatório da Educação à Distância do Conselho Nacional de Educação, senhor Luiz Roberto Lisa Cury. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui.
Eu queria agradecer e louvar a iniciativa, e essa e todas as outras, do senador Paulo Paim, né, que, de fato, vem colaborando fortemente com o desenho e com a implantação e com o agendamento das políticas públicas educacionais brasileiras, que é uma função essencial, né, que o Senado desempenha, né, em benefício da população. Queria saudar a doutora Gislene Moreno, o professor Alain Valente, professor Gislene da BMS, professor Ivan, da vice-presidente do Fórum Nacional de Estudantes, de Entidades, o Luciano como diretor da BED, e agradecer a belíssima palestra que ele fez, a Nara Pimentel, o professor Kovac, o professor João Roberto Alves e todos os outros aqui presentes, o amigo Formiga e todos que estão aqui e puderam estar presentes. Bom, eu queria iniciar dizendo o seguinte: a palestra do Luciano foi ótima porque nos dá base a entender, em primeiro lugar, a educação à distância do ponto de vista da conjuntura. Não se pode produzir qualidade, efetividade, não é, junto à sociedade e, portanto, a eficácia e eficiência também vão ficar comprometidas se nós desenvolvermos políticas sem levar em conta a conjuntura. Não é possível ter um padrão de qualidade que seja, digamos assim, anacrônico ou que não pertença à história. Portanto, nós temos que olhar a educação à distância nesse contexto, né? Ela é essencial, ela é necessária e tem um papel histórico muito relevante, né? Que é o de proporcionar expansão com qualidade. A meta do PNE não é apenas de passar para 33% a demanda líquida e 50% a demanda bruta. A meta é também de garantir a qualidade, né? E não se garante a qualidade abrindo matrícula. A matrícula é fácil de abrir. O difícil é garantir o diploma. Mais difícil ainda, senador, é garantir que o diploma gere emprego, gere inserção social adequada, gere, digamos assim, desenvolvimento social para o indivíduo, para suas famílias. Tá certo? Portanto, essa é a perspectiva de efetividade que as instituições têm que ter. Não é? Resoluções e políticas públicas não se faz para atores proeminentes da arena, não se faz para instituições, ou para o Estado, ou para as corporações públicas, ou para os sindicatos. Não é? Se faz política pública para a sociedade. É a ela que nós temos que visar, não é? Como acho que ficou bem claro aqui nos dados apresentados pelo Luciano. Não é? Portanto, a meta é qualitativa. Né? A meta é qualitativa, mesmo porque garantir matrícula pode até ser possível, viu? Eu acho que é possível garantir matrícula, mas nós temos que garantir que a evasão não continue. Porque não adianta nada passar para 33% de matrícula e passar para 70% de evasão. Hoje a média nacional orbita os 59%, né? 60%, portanto. Então, nós temos que ter clareza que nós queremos matrículas que retenham o interesse, não é, do ingressante ou da ingressante e que eles possam desenvolver atividades cognatas, não é, à sua formação e que represente êxito e sucesso, não é, de vida. Portanto, sem falar da evasão informal, né, que é o diplomato disperso da sua área de formação, que também não é baixa. Tá? Portanto, nós temos que cuidar de todos esses pontos. E a educação à distância é um instrumento institucional para isso. Políticas institucionais, ou seja, as políticas das instituições de educação superior que formam, devem levar em consideração essas questões. As políticas institucionais não podem repetir, não é? Ou fazer um corte e cola com as resoluções, os marcos, as diretrizes. Isso são indicações, são garantias gerais de atendimento à sociedade. Agora, as políticas institucionais devem flexibilizar esse processo e garantir desempenho, não é, para si do que se pretende alcançar. Isso é uma política institucional. É nessa direção que eu acho que o INEP deveria avaliar as instituições quando do credenciamento e do recredenciamento. Qual foi o desenvolvimento institucional? Não é? Para onde ela foi? O que ela construiu nesses anos? Não é? E o que, de fato, se proporcionou para a sociedade? Essa é uma questão essencial. Desse ponto de vista, a resolução estimula esse processo, não é? Mais do que pretende ser um corte e cola para os desenhos de PDI, mas ela pretende ser um estímulo a esse processo na medida em que institucionaliza a EAD. O que significa institucionalizar a EAD? Não é? Significa uma coisa muito preciosa. Significa que não vai haver compartilhamento, não vai haver cisão, não vai haver divisão, ruptura do processo avaliativo. Né? Hoje em dia, a EAD representa uma ruptura do processo avaliativo, ou seja, ela é avaliada em separado. O credenciamento de EAD se dá em separado do credenciamento institucional. Né? O aditamento de polo se dá em separado do processo de desenvolvimento institucional.
o reconhecimento de curso se dá em separado. Isso não é possível. Não é? A primeira grande, digamos assim, novidade da resolução é adicionar à instituição as suas obrigações, para que elas também expressem, estimulem e acrescentem insumos às suas políticas institucionais. Porque, veja, a EAD é um fator essencial de política institucional. Não é? Ela acrescenta tecnologias, ela acrescenta formas de reforço ao aprendizado, ela amplia e amplifica o processo de interação entre pesquisa, ensino e extensão. Ela proporciona, não é, diversidade e mais, ela proporciona diversidade sob a forma de autoaprendizado. Ela faz com que os estudantes corrijam a sua formação pregressa e passem a produzir conhecimento, passem a se responsabilizar pelo seu interesse, pelas suas formas de aprendizado. Ela estimula, portanto, formas de avaliação, não é, cognatas ou consistentes com o reforço ao aprendizado, e não com um teste de verificação se ele aprendeu aquele capítulo do livro ou não aprendeu. Não é? A educação à distância amplia esse espaço para a instituição. Por isso que ela é tão importante e essencial que ela seja adicionada como política institucional. Né? Nessa medida, a resolução atinge diversas questões que você disse que são urgentes, você sabe muito bem disso. Né? A primeira diz respeito à institucionalidade. Né? E a expressão desse processo de institucionalidade se faz por toda a resolução. Eu vou citar alguns pontos aqui, depois a gente pode entrar em questões específicas. Tá certo? O primeiro é que uma instituição pode e deve surgir com EAD própria. Ela não precisa mais ter o credenciamento institucional presencial para depois de um tempo, ter. Ela pode exercitar o seu projeto institucional de uma vez. Portanto, ela pode surgir com um projeto institucional integrador, absolutamente arranjado para o seu desenvolvimento, que são as perspectivas ou modalidades, presencial e à distância. Modalidades essas que devem interagir, não é? E, portanto, deve perder um pouco o sentido aquelas regras burocráticas de 20% aqui, 15% ali, de educação à distância, para quem tem... Quer dizer, deve haver uma plena interação e deve haver clareza na condução das modalidades para que elas possam ter personalidades e se complementar no processo de desenvolvimento institucional. Então, a primeira questão é essa. É claro que nós temos uma barreira também no Decreto 5622 e vencemos essa barreira em articulação com as SERES, vinculando atos subsequentes de credenciamento, mas, no entanto, formulado no mesmo processo avaliativo que é o que nos interessa. Não é? Portanto, esse é um ponto relevante. Outro ponto relevante diz respeito, não é, ao processo de construção, não é, da oferta mesmo e a sua abrangência nacional ou internacional. Né? É essencial que os polos nesse aspecto possam expressar o projeto institucional. Ela tem competências virtuais amplificadas, ela demonstra isso. Eu acho que não há nenhum problema, isso está claro na resolução, que não há mais limite de presencialidade em questões como biblioteca. Isso depende do projeto institucional. Ela tem competência institucional para manter uma biblioteca virtual, não é? Ela demonstra isso no processo avaliativo. A avaliação existe para isso, para reforçar bons projetos para a sociedade. Ela não existe para comprometer a instituição frente ao governo. Ela existe para comprometer a instituição frente à sociedade. Não é? Se ela tem um bom projeto institucional, ela vai demonstrar virtualidades. Essas virtualidades vão ser sancionadas na avaliação. Não é? No entanto, se ela não tem competências tecnológicas para manter virtualidades, objetos ampliados, etc., ela vai ter mais dificuldade. Ela vai ter que reduzir o seu projeto em EAD em semipresencialidades, como, aliás, hoje já ocorre. Não é? Mesmo nas limitações existentes, existem mais semipresenciais do que outras. Não é isso? Então, esse é um projeto, esse é um outro aspecto importantíssimo. Né? A perspectiva, por exemplo, de você identificar laboratórios que possam ser virtuais, já é plena, não é? Já é plena. No país, no Brasil, hoje, vivencia realidades, inclusive, de intervenções médicas à distância. Né? Praticadas entre hospitais, etc. Né? É claro que num ambiente controlado e numa perspectiva de vinculação previamente autorizada. Mas isso é uma demonstração, uma comprovação, né? que os laboratórios que envolvam as diversas tecnologias de suporte às práticas de aprendizado podem ser, digamos assim, resolvidos com boas tecnologias e boas práticas. Isso não elimina
né, nos polos contatos, não elimina nos polos interações. Pelo contrário, nós temos que entender o polo como um locus dinâmico de interação, inclusive com a sociedade. Né? Se prevê na resolução não a obrigatoriedade, mas a possibilidade dos polos também serem um espaço extensionista. Para a OAB isso é muito importante. Né? Ser um espaço de reprodução de pesquisa para regiões onde não há sequer educação superior. Já foi dito 200 vezes que nós temos 66% dos municípios brasileiros sem nenhum tipo de informação e conhecimento instalada, nem presencial, nem à distância, nem de nenhuma natureza. Não é? Quer dizer, um polo tem a capacidade de ordenar, de organizar um projeto extensionista de pesquisa, além de agregar e dar novo sentido à interação entre pesquisa, ensino e extensão. É claro que isso é uma perspectiva, não é uma exigência. A instituição tem o seu projeto adicional. Ela sabe para onde vai, ela sabe aonde quer chegar e ela vai comprovar competência para isso. Esse é o nosso interesse em geral. Em relação aos tutores, que é outro ponto de tensão, foi um avanço imenso. A resolução admitiu o tutor como um profissional da educação, um profissional de suporte à docência, que não é o corpo docente, mas também que não é qualquer funcionário. É um profissional que deve ser, digamos assim, e já está preparado pela longa trajetória que a educação à distância já demonstra no país desde 2000, que foi o primeiro decreto de educação à distância que eu tive a honra de organizar quando estava na CESU. Quer dizer, desde 2000, né, a tutoria vem se desenvolvendo, se demonstrando como uma atividade profissional. A vinculação formal dela na legislação como uma atividade profissional, eu acho que é uma questão meramente digamos assim, de formalizar. Eu acho que isso o senador pode nos ajudar demais, não é um papel da resolução do CNE fazer isso, mas é de reconhecer o profissional da educação que não se confunde com o corpo docente, mas que não é apropriado, não é, do universo técnico-administrativo como um quebra-galho. Não é? Tiramos essa ideia do quebra-galho e organizamos com bastante clareza o papel do tutor, né, como suporte ao docente, que é, né, e que é o que existia no nosso tempo, senador. O tutor, né, até no presencial, com muita eficiência, não é, alunos de mestrado eram tutores de docentes, etc., para reforço do aprendizado, que é o papel dele. Né, tá certo? Bom, em relação a questão do processo de... Só para situar, enquanto Vossa Excelência dá uma olhada aí, eu recebi aqui já umas 15 perguntas. Poxa, e no mínimo 10 fala da palavra exatamente tutor. Situação dos tutores. Pois é, isso é muito importante. Então, quer dizer, eu não vou me alongar muito, porque o Luciano já deu a base conjuntural, eu só vou insistir no seguinte ponto, tá certo? A resolução inteira, além de reforçar aspectos, que é a última questão geral que eu ia tratar, da necessidade de reordenar padrões de qualidade. Isso é fundamental. Tem que ser reordenado de forma bastante eficiente, para que dê margem às séries, à CESU, ao INEP, à CAPES, não é? Construir políticas avaliativas e regulatórias adequadas e sustentadas. Isso é essencial. E quero dizer também que essa comissão existe desde 2013. Não é? E desde 2013 ela vem fazendo reuniões abertas, não há reunião fechada, mesmo as reuniões ordinárias, as representações da sociedade sempre estiveram lá, a BED e todas as outras. As que não se sentiram representadas foram chamadas, foram convidadas, não é? Portanto, não há o menor problema em nós estendermos. Enquanto esse projeto não está a um passo de ser aprovado, isso é um passo largo de ser aprovado, tá certo? Esse passo não é curto. Durante esse processo de discussão na Câmara, cada conselheiro ou cada entidade que quiser mandar sugestões, elas vão ser colocadas na mesa do debate. Não é? Não há restrição em relação a ideias, a sugestões, tá certo? Até a resolução ser votada pela Câmara, processo que foi iniciado, porque entrou em pauta semana passada, mas nós tivemos o cuidado de aguardar tanto essa manifestação quanto a próxima, que vai ser no dia 20, para que possamos, talvez, acrescentar à discussão novos elementos que, por acaso, haja. Né? SERES, INEP, CAPES, CESU, Unirede, UAB, todos sentaram conosco esse tempo todo. Portanto, a preocupação nossa não é construir uma resolução burocrática, é construir uma resolução que seja resultado e expressão de um consenso, que possa representar avanço qualitativo, que possa fazer frente à necessária expansão com qualidade, não é? Que o país precisa, requer e terá como método do PNE, e que possa, evidentemente, acrescentar estímulo e autonomia às instituições para que produzam políticas institucionais adequadas e, frente a essas políticas, possam defender e dialogar com o Estado para possíveis alterações de rota no processo de implantação dessas políticas que as resoluções ensejam. Muito obrigado. Muito bem.
Esse foi o conselheiro, o relator do marco regulatório da educação à distância do Conselho Nacional de Educação, Sr. Luiz Roberto Lisa Cury. Só quero fazer uma correção, eu presido a comissão, o relator é meu colega Luiz Dourado, né? Mas que vem trabalhando com muita competência e dedicação a esse processo. Mas como presidente, se fosse também relator, a competência seria, tenho certeza, a mesma, pela exposição que fez.